Muito bem. Muito obrigado de você ter assistido a primeira parte do nosso vídeo, que a gente falou sobre a nossa empresa, a Eleve, treinamento e desenvolvimento, que a nossa proposta não é só trabalhar a parte técnica, mas também trabalhar principalmente a parte comportamental. E agora eu vou falar por que muitos empresários eles estão amarrados no operacional, deixando um pouquinho a parte estratégica de lado. Veja só o porquê. Nós temos uma estrutura muito conhecida por todos, né, que até hoje ela vigora, né, até hoje ela está em vigor. É essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura piramidal, a gente pode dividir ela aqui como você, o proprietário ou o diretor da empresa, que é exercido de cima para baixo, uma pressão muito grande para você poder produzir, para você poder lucrar, para você, enfim, ter sustentabilidade no teu negócio, você precisa de ajuda. Sozinho a gente sabe que não dá. Então, talvez nas suas áreas que são importantes ter uma pessoa, você coloca lá um líder, um gerente, por exemplo, certo? Esse gerente, ele também sofre pressão por intermédio de você, porque você está sendo pressionado, você pressiona o gerente. Ainda mais no momento que a gente vive hoje, economicamente falando, politicamente falando, é muito difícil a gente segurar, né, a situação sozinho. A gente recebe uma carga e joga para outra pessoa, não tem como. Então, esse gerente recebendo a carga de você, diretor, de você, dono da empresa, ele vai jogar também a carga nos seus colaboradores, nos funcionários. Esses funcionários, eles sofrem toda a pressão, de cima para baixo. Essa estrutura, ela tem como objetivo, ela é o uso do poder. Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa frase, esse senso comum, já vem por anos. E as empresas estão sofrendo e continuam sofrendo por causa disso. Então, essa estrutura de poder faz com que o diretor exerça pressão no gerente, o gerente no funcionário. E quem é que fica aqui na base da pirâmide que sofre toda a pressão? Geralmente são os clientes. Os clientes é que sofrem. Você quer ver um exemplo como isso é verdade? Imagine você no varejo, por exemplo, você entrando numa loja onde o diretor cobra do gerente, o gerente cobra dos vendedores, vou colocar aqui vendedores, né? E os vendedores vão fazer o que com os clientes? Se ele está recebendo toda uma carga aqui, geralmente ele vai empurrar a mercadoria, ele não vai atender as nossas necessidades como cliente, não vai nos ouvir e vai fazer de tudo possível para poder atender as necessidades do gerente, que é bater metas. Assim, o gerente, atingindo a meta, atinge as necessidades do diretor. E o diretor, com a lucratividade, consegue talvez investir em outras coisas, uma nova loja, né, pagando todos os impostos, enfim, mantendo a empresa viva. Só que este sistema, nós, como clientes, não aguentamos mais. É por isso que há muita falha no atendimento ao varejo. Porque o vendedor não está preocupado em servir aqui o cliente. Ele não tem empatia em ouvir as necessidades do cliente, nada. Ele, na verdade, o que ele quer, na verdade, é satisfazer as necessidades do gerente dele. Porque se ele não bater a meta dele, o gerente vai, talvez, tirar ele da equipe. Se o gerente não atinge a meta, para poder satisfazer a expectativa aqui do proprietário, do diretor ou dos diretores, dependendo do tamanho da empresa, ele também vai ser substituído. E isso
gera um ciclo vicioso, uma rotatividade muito grande no varejo, um turnover muito alto. E isso é recurso que se perde, muito recurso. Sem contar aqui da perda de clientes, que você, com essa estrutura, que é o mau atendimento, faz com que a empresa sofra e tenha prejuízos. Por isso que muitas empresas acabam fechando, né? Micro, pequenas empresas que têm uma forma muito, essa forma, né, de administrar, ela, por ser antiga, ela já está em desuso, já não funciona mais. Então, a leve treinamento e desenvolvimento traz o quê para o diretor, para o proprietário? Olha, se conscientize de que esse sistema aqui não está funcionando mais, não está funcionando mais, e precisa ser mudado. Como fazer isso? Como você mudar a estrutura? Porque se você não mudar a estrutura, você concorda que você fica muito no operacional aqui, ó? Você fica de olho no gerente para ver se ele está fazendo o que você pediu, o gerente também no operacional, de olho no que os vendedores estão fazendo ou deixando de fazer. Então é só operacional, só operacional, só operacional. Só correndo atrás da venda, correndo atrás da venda, correndo atrás da venda, e toda a pressão cai em cima do cliente. Bom, o que a gente propõe? O que as literaturas, né, os especialistas em gestão, eles sugerem? Nós temos um que é muito interessante, é o James Hunter. Ele que escreveu o livro O Monge Executivo. Nós estamos já no terceiro volume dele, não edição, volume mesmo. E ele, nesse último livro, ele fala sobre o retorno do personagem principal ao mosteiro, porque ele não tinha aplicado nada do que foi explicado pelo Simeão, que era o monge. E a estrutura é uma estrutura diferente dessa daqui. Então, até quando esse personagem principal, que chama John, ele volta ao mosteiro para um novo encontro, ele percebe que ele não colocou em prática os conceitos de liderança servidora. A liderança servidora. Isso no mercado já está se falando há muito tempo, mas são poucas empresas que colocam isso em prática. E estão perdendo tempo por não praticar isso. Porque olha só o que acontece quando você coloca a liderança servidora em prática. Você dá um tombo na pirâmide. Você dá um tombo na pirâmide. Ou seja, você vai agora não exercer mais poder, você vai servir. E servir aqui é servir as necessidades legítimas do seu gerente, por exemplo. Você está aqui como diretor, você vai servir o seu gerente. O que são necessidades legítimas do seu gerente aqui? Talvez seja treinamento técnico, ok, técnico, mas também exige treinamento comportamental. Porque você tem uma cultura de gestão aqui voltada à servidão. Então, por exemplo, se ele não tiver o hábito de exercer a paciência, ele volta à estrutura antiga, que é poder. Então, dentro da minha estrutura de gestão, de servidão, eu como diretor, eu não vou estar preocupado com o operacional, eu vou estar preocupado em servir esse gerente de suas necessidades legítimas, que é treinamento e desenvolvimento. Ele precisa se desenvolver como pessoa. Como ele vai ser líder dos outros se ele não lidera a si mesmo? Então ele precisa aprender isso. E é o comportamento, não é técnica. Depois que eu fiz esse treinamento com o gerente vai estar apto a servir os vendedores. Isso para o varejo. Isso também se aplica à indústria, a qualquer outro tipo de negócio. O modelo é o mesmo. Então, o gerente vai servir o vendedor através do quê? Treinamento e desenvolvimento. Necessidades legítimas. Porque o vendedor também precisa de paciência,
também precisa de empatia. Ele precisa escutar as necessidades do seu cliente externo. Então, olha só que lugar fica o cliente, ó, aonde ele deveria estar, no alto da pirâmide. Aqui sim existe um atendimento focado nas necessidades legítimas do cliente externo. Então, o que a gente aprende aqui nesses conceitos? De que surge um conceito que às vezes a gente esquece. Existe o cliente externo? Sim, existe. Está aqui, ó, cliente externo. Ou ele está aqui, dependendo da sua estrutura. Se você tiver ele aqui, cuidado. Você pode estar perdendo o cliente e você não tá percebendo isso. Agora, quando eu tenho uma estrutura de gestão no servir, o cliente está na posição correta. Tudo bem, sirvo meu cliente externo, mas eu sirvo ele primeiro nessa estrutura aqui? Não. Eu sirvo primeiro o meu cliente interno, para depois servir o cliente externo. Cliente interno, gerente, é servido pelo diretor. Cliente interno, vendedor, é servido pelo seu fornecedor gerente. Cliente externo é servido por um cliente, por um fornecedor interno, que é o seu vendedor, treinado em técnicas de vendas, que envolve, né, a parte técnica, mas também que é a questão comportamental aguçada. Ele percebe as necessidades do cliente, né? Ele tem proatividade, ele assume a sua responsabilidade de resolver o problema ou os problemas que o cliente traz. Então, esse vendedor está bem qualificado. Quando isso acontece, você concorda que o operacional é secundário? Você concorda que atingir metas é secundário? Você concorda que com essa estrutura eu tenho muito mais tempo na parte estratégica da empresa? Eu me desvinculo da parte operacional e começo a delegar responsabilidades e cada vez mais para as pessoas que correspondem à cultura da minha empresa? E nós vamos falar agora no terceiro vídeo, 3 áreas importantíssimas que a gente precisa cuidar, que uma está amarrada à outra, para a gente poder ter o equilíbrio na nossa vida e aumentar a qualidade da nossa vida também como empresário, né? Então não é só apagar incêndios, apagar incêndios, apagar incêndios. Não é só operacional, operacional, operacional. Não é só comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Uma gestão moderna envolve muito mais coisas, tá bom? Então, na terceira parte, eu vou conversar com você sobre esses 3 campos importantes e onde que nós devemos, então, focar no equilíbrio para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, tá bom? Me aguarda aí que eu já volto. Muito obrigado.